O principal ponto aqui é, primeiro, a gente entender que o treinamento de força também depende do condicionamento cardiorrespiratório. Esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente converse. Quando você pensar em treinamento de força, você precisa entender que, ao desenvolver a força muscular, na medida em que você vai desenvolvendo e aprimorando a sua força muscular, o condicionamento aeróbio, ele precisa acompanhar esse desenvolvimento. Por quê? Porque se esse condicionamento aeróbio ele não acompanha o desenvolvimento da força muscular, ou o desenvolvimento da capacidade de gerar força, de resistir à força, de sustentar a força gerada, essa condição cardiorrespiratória ela vai prejudicar o seu treinamento de força. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender muito bem. Pensa aí, certamente no início da sua jornada no treinamento, seja como professor, seja como professora, seja como aluno, seja treinando ou não, quantas vezes você já viu situações em que você pega um indivíduo descondicionado e aí esse indivíduo ele tem força no treinamento de peito, no treinamento de costas, bíceps, tríceps, mas quando vai treinar a perna, a maioria das vezes, esse indivíduo interrompe o treinamento de perna por fadiga central. Ele não interrompe porque a perna atingiu, os membros inferiores atingiram a sua capacidade máxima de produção de energia, de força, de resistência, mas ele vai interromper, na maioria das vezes, esse treinamento porque ele falta o condicionamento cardiorrespiratório. A falta do condicionamento cardiorrespiratório atrapalha a ressíntese e restauração energética, bem como a remoção de substratos da contração. E aí o que acontece? Esses substratos ativam quimiorreceptores periféricos, que vão informar lá no bulbo, no sistema nervoso central, uma fadiga central. Quantas pessoas vocês conhecem? Você não conhece alguém? Diz aí, conhece ou não conhece? Alguém que parou o treino de perna ou que no treino de membro inferior, que recruta mais massa muscular, alegou que estava mais ofegante do que cansado ou fadigado do treinamento de força de membros inferiores. Essa é uma realidade que você já viveu? Sim ou não? Assumindo essa realidade, é importante a gente entender que, ao treinar força, a gente precisa desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, porque o treinamento de força ele não acontece sem participação do sistema cardiorrespiratório. Tem uma frase que o professor Tácito, ele fala aí, o Tácito é uma das grandes referências no treinamento de força e hipertrofia e também dentro da área de nutrição para hipertrofia muscular. Ele tem um grupo de pesquisa, publica super bem, publicações internacionais. Ele tem uma frase que é dele, do Stuart Phillips e de outros pesquisadores internacionais que trazem a seguinte afirmação: não existe treinamento que não seja aeróbio. E aí, então agora você deve estar pensando assim, putz, já estava um pouco complexo, agora tu coloca uma pulga ainda mais complexa atrás da minha orelha. Como assim? A gente sempre aprendeu que tem lá a via aeróbia, a via anaeróbia. Treinamento de força, anaeróbio. Treinamento de cardio, aeróbio. Mas na verdade, quando a gente começa a olhar profundamente, né, vias energéticas, todas as respostas fisiológicas ao exercício, eu vou explicar para vocês com uma analogia que vocês vão entender facilmente. Você imagina o seguinte, você deu uma festa na sua casa para 5 pessoas. E sua casa, ela comporta 100 pessoas. Um exemplo. E aí, essa festa que vieram 5 pessoas é um treinamento aeróbio de baixa intensidade. A sua casa é seu músculo. Então, o seu músculo, ele está ali sobre uma condição de baixa intensidade, aonde ele está ali utilizando a via aeróbia com 5 pessoas. Só que você resolve aumentar essa festa. Você resolve aumentar a intensidade do exercício. Quando você aumenta a intensidade do exercício, ou quando você aumenta o convite de pessoas para a festa, você aumenta o recrutamento. Você vai ter mais gente chegando na sua casa, você vai ter maior demanda energética para sua musculatura, que é a sua casa. Em vez de 5, agora chegam 100 pessoas. Você está na demanda máxima. Ou seja, capacidade aeróbia máxima. A casa suporta 100 pessoas e essas 100 pessoas estão dentro da casa. E o teu músculo está lá, produzindo energia, funcionando com 100 pessoas. E aí, pensa no seguinte agora. Você tenta ir acima do máximo nessa festa. E acima do máximo implica em produzir energia muito rápido, mas numa capacidade que você vai depender que o teu metabolismo aeróbio seja capaz de suportar aquela recuperação. Isso é no treinamento de força. Quando você pensa na casa, você pensa assim, você tem sua casa, cabem 100 pessoas, só que chegaram 150. As 50 pessoas que não entraram,
elas não entraram porque não cabe mais na casa. Não é porque a casa está fechada, não é porque não tem a casa. Então, quando você pensa no metabolismo aeróbio, o metabolismo aeróbio ele funciona dessa forma. Em condições de altíssima intensidade, que se caracterizam por estímulos anaeróbios, que você acaba utilizando as vias da creatinofosfato e da glicólise, o teu metabolismo aeróbio está sobre uma demanda funcional bem alta. Isso não quer dizer que quando você treina o anaeróbio, você não precisa do metabolismo aeróbio. Pelo contrário, o teu metabolismo aeróbio, no treinamento anaeróbio ou de alta intensidade, ele está num estágio de saturação energética, principalmente em treinamentos de alta intensidade. No treinamento de força, o que se aplica é que a demanda energética para contração rápida e potente e forte, ela é uma demanda de alto potencial energético. E aí, por consequência, a mitocôndria, ou seja, a casa da produção aeróbia, ela não demanda, ela não tem a capacidade de produzir energia tão rápida assim, ela não suporta isso tudo de energia. O que vai acontecer? A mitocôndria ela vai continuar funcionando na sua capacidade, sustentando o metabolismo aeróbio, mas a via vai ser desviada para a via anaeróbia, aonde você tem produções de força por via dos fosfagênios, aonde você libera mais ATP, não mais ATP, mas ATP com maior potencial de energia, e as vias da glicólise. Então entenda uma coisa, treinar força não significa dizer treinar somente anaeróbio. O treinamento de força, ele é determinantemente anaeróbio, de fato. Mas o metabolismo, o sistema aeróbio, ele está a todo momento funcionando. E aí é onde eu falo sobre a frase do Tácito, que ele se fala, não existe treinamento que não seja, ou não existe função biológica que não seja aeróbia, dentro da fisiologia do exercício. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender que o metabolismo, o condicionamento cardiorrespiratório, ele é fundamental para a sua progressão no treinamento, tanto aeróbio, quanto de força, quanto de potência, seja qual treinamento for. Porque através do sistema cardiorrespiratório, do metabolismo aeróbio, você tem uma melhor capacidade não só de recuperação do sistema anaeróbio, como também uma melhor capacidade de restauração via energética e remoção dos produtos causados pela contração. A ponto de conversa, esse é o nosso primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui. Treinamento de força, ele é muito importante para muitos aspectos e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas o treinamento de força, na medida em que o condicionamento, o aumento da força, da potência, da resistência muscular, ele acontece, se você não tiver um bom condicionamento cardiorrespiratório, por muitas das vezes o treinamento de força vai se limitar pela fadiga central ou pela fadiga cardiorrespiratória. Você vai ter uma incapacidade de produzir força ou de sustentar o treinamento por uma sensação de estafa, de fadiga global.